No campo, damos o melhor para abastecer o mundo diariamente. Passando de uma geração para outra, o amor por esse trabalho e o valor da tradição. Trabalho esse que depende cada vez mais de força e tecnologia. E somente quem vai além pode acompanhar você nessa lida. Não importa onde estamos, a S10 é nossa maior companheira. Porque quem é do campo entende. S10 é a picape feita para quem faz. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. No coração do campo, onde os sonhos ganham vida, surge uma empresa especializada em realizar os desejos do produtor rural. Bem-vindo à Egrégio Negócios Rurais. Somos especialistas em venda, compra, arrendamentos e avaliações de imóveis rurais. E estamos aqui para oferecer a você, produtor rural, uma experiência excepcional. Com nossa equipe de profissionais experientes, você pode contar com a expertise necessária para encontrar o imóvel rural perfeito para suas necessidades. Desde uma fazenda produtiva até uma propriedade para relaxar e desfrutar da natureza, nós temos o que você procura. Nossa busca pelos melhores imóveis rurais nos levou a percorrer milhares de quilômetros, explorando cada canto desse país. Ao longo dos anos, atendemos centenas de clientes satisfeitos, ajudando-os a encontrar o imóvel rural dos seus sonhos. De pequenos sítios a grandes fazendas, temos orgulho de ter sido parte da realização dos projetos de vida de cada um deles. Ligue agora mesmo e descubra como podemos ajudá-lo. Não perca tempo. Seu futuro no campo está esperando por você. Egrégio Negócios Rurais. Sua satisfação é o que nos move. Em busca de imóveis rurais? Conheça a Egrégio Negócios Rurais, sua parceira confiável no campo. Somos especialistas em compra, venda, arrendamento e avaliação de imóveis rurais. Ligue já e inicie sua jornada no campo com a Egrégio Negócios Rurais. Fala pessoal, tudo bem? Roger aqui do podcast A Voz do Agro, em mais um episódio especial que estamos fazendo aqui de Santa Cruz do Sul, na Serra Sudeste do Rio Grande do Sul, porque aqui houve no dia 18 a primeira mostra de azeites e vinhos da Serra Sudeste, um evento que está prestigiando esses nobres produtores de vinhos, espumantes, oliveiras e trufas. Então fique conosco em mais um episódio super especial aqui de Santa Cruz. Para iniciar esse programa aqui, a gente precisa falar então dos nossos patrocinadores. Assina conosco aqui a Nicola Veículos, a maior concessionária Chevrolet do interior do Rio Grande do Sul. São mais de 1.700.000 pessoas atendidas em 11 revendas em 99 cidades.
o maior estoque de carro, o maior estoque de peças. A Chevrolet Nicola atende todos que tiverem necessidade de fazer uma troca de carro Chevrolet. Então, corra lá. Essa semana agora tem o lançamento da S10. Então, você que é produtor, corra na Nicola mais próximos e aproveite os benefícios da aquisição nesse novo lançamento. Também está aqui conosco a Cressol, a maior cooperativa de crédito do Brasil. Eu falei, a maior cooperativa de crédito. Ela atende todas as soluções financeiras que você precisar. Você que é produtor, cooperado, procure a Cressol para qualquer tipo de solução que você precise. Agora eles estão antecipando a safra 24 e 25, então você está querendo fazer o custeio dessa safra agora, procure seu gerente e veja a melhor solução. Porque na Cressol é assim, tudo começa por você. Está conosco também a Egregia Negócios Rurais, a maior imobiliária rural do norte e do oeste do estado. Se você quer comprar, vender, arrendar ou avaliar o imóvel rural, procure a Egregia, que eles são especialistas. E para conversar nesse episódio especial aqui conosco, a gente está com a Paula, que é da Herança do Cerro, e ela vai contar um pouquinho da sua história e da história dessa empresa dela, que é uma empresa familiar, né, Paula? Então, explica um pouquinho para nós, Paula. Seja bem-vinda, muito obrigado por atender o nosso convite e vir aqui falar um pouco da tua história, do teu negócio. Obrigada é um prazer. É um prazer sempre falar de agro e contar a nossa história sempre, ainda mais para fora da Serra do Sudeste, Sim. Né? Que ainda é tão pouco conhecido, está crescendo, Sim. Mas ainda é uma surpresa para muitas pessoas, principalmente em Encruzilhada do Sul, né? Que é onde fica a nossa fazenda, a propriedade e a nossa empresa também. Certo. E como eu estava te contando, então a fazenda chama Fazenda São Jorge. É uma propriedade que era do meu avô. Certo. E eu me criei em São Paulo. Meu pai foi transferido quando eu era pequenininha ainda. Me criei em São Paulo. Estávamos todos morando em São Paulo. Eu me considero paulista, inclusive Sim. O sotaque não me deixa Sim. negar. E há 4 anos, com a pandemia, eu acabei vindo para a fazenda, ficando um tempo, e achei que eu deveria estar mais perto. Até então eu cuidava lá de São Paulo, eu vinha uma vez por mês. E agora, há 4 anos, estou aqui, morando em Santa Cruz e cuidando da fazenda. Mas como assim, só para a gente entender um pouco, né? O que teu pai fazia, que ele foi transferido? Meu pai trabalhava na IOSP Maxion, que era proprietária da Massa, enfim. Sim. Na época ele foi pela seguradora, transferido para lá. Ninguém da minha família nunca trabalhou com agro, a não ser, claro, a família, tanto a família do meu pai quanto a da minha mãe tinham propriedade. Sim, sim. Como todo bom gaúcho, tinha alguma propriedade. Mas tu, por ter ido tão cedo, tu não participou dessa vida da agricultura, assim? Então, na verdade, sim. Eu fui para lá, eu tinha 5 anos e eu não tinha irmão. Meus irmãos eram meus primos, então eu fiquei muito mal quando eu fui para lá. Eu odiava São Paulo. Te arrancaram daqui. Me arrancaram, então... Todas as férias, absolutamente todas as férias. Eu entrava em férias, no dia seguinte eu estava no avião com o crachazinho de menor desacompanhada, vindo para o Rio Grande do Sul e indo para a fazenda, tanto a do meu avô de Encruzilhada do Sul, como a da propriedade do meu pai em Dom Pedrito. Então, na verdade, eu me criei em fazenda durante as férias. Então, exatamente, era só nas férias, na hora de voltar eu chorava muito, eu adorava toda a lida, vacina, banho no gado, tosquia, eu lidava e ficava junto lá com o pessoal, então sempre gostei. Eu, exatamente por morar em São Paulo, imaginava que eu nunca imaginei que a minha vida viraria trabalhar com agro, e eu me formei em arquitetura. E nada a ver com agro. Nada a ver com agro. Morei na Espanha, fiz pós-graduação lá e voltei. E há 11 anos mais ou menos, eu tive uma crise de estresse muito grande. Trabalhava com o mercado imobiliário e resolvi dar um tempo. Parei de trabalhar, fui ajudar minha mãe na empresa dela, que é de turismo, ou seja, nada a ver também. E até que ela chegou com essa proposta. Ela falou: olha, tô afim, ou eu vendo a fazenda que era do teu avô, meu avô já tinha falecido há muitos anos, ou a gente investe, mas para investir tem que ser alguém que goste, e só quem gosta de fazenda aqui é tu. Sim, sim. Né? Tu for analisar, né, Paula, as coisas te puxando para fora, porque tu estuda uma coisa que não tem nada a ver, tua mãe tinha um mercado que não tinha nada a ver, ou seja, tu querendo meio sem entender, mas saindo fora e o destino dizer, não, só não te tirou da coleira, digo, vem cá que tu vai sempre voltar. Puxando, né? Exatamente. As raízes, né, Sim. e tal. E aí eu acabei, bom, tudo bem, eu topo,
realmente não estava a fim de voltar pro mercado imobiliário. Falei, mas eu quero fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Eu não quero plantar soja, eu não quero ficar brigando por preço de saco e tal. E minha mãe falou, eu também não. É algo original, assim. Eu também não. Tá, mas até então, assim, quando vocês falam na fazenda do vô, que vamos tocar a fazenda do vô, não tinha nada a ver não tinha nenhuma oliveira. Na verdade, meu avô já tinha falecido há muitos anos, ele tinha alguma coisa de gado na época. Depois o meu tio ficou cuidando e ele colocou a caça, o mato, que chamam, né? E então tava com mato, né? E sendo que a gente então teve que destocar 50 hectares para daí plantar as oliveiras. Custo bárbaro, né? Exatamente. Então a gente plantou 50 hectares, 3 hectares não vingaram, hoje a gente tem 47 de oliveira. E quando a gente estava no 3º, 4º ano já das olivas, bom, aí eu tive a oportunidade de voltar para a Espanha, tive uma desculpa para voltar. Sim, para estudar, mas vamos fazer um recorte antes, tá? Antes disso, tá? Porque daí a gente já partiu para oliveira, mas o que fez, tipo, o que disse assim, tu disse, eu não quero voltar para o mercado imobiliário, eu não quero soja, eu não quero nada que seja uma competição desleal, eu quero algo original. Como é que tu chegou, por que tu chegou na oliveira? Na verdade foram alguns fatores, a gente já sabia, minha mãe já tinha escutado que já estava se plantando oliveira no Rio Grande do Sul. A minha mãe tem uma agência de turismo e trabalha exclusivamente com esportes. Uhum. Então ela tinha ido fazer uma viagem de bike pela Toscana. Acho que... E ali no meio dos vinhedos tinham as oliveiras e tudo mais. Então ela começou a pensar, mas espera, então onde tem vinho geralmente tem oliva, então deve ser a mesma necessidade. E já a parte de uvas vitiviníferas, né, já estava bem desenvolvido, encruzilhada, já era sabido que a Valduga estava lá, né, marcas Chandon, muito... Na verdade, a Chandon chegou primeiro, né? Exatamente, então já se sabia. E ela falou, bom, se aqui na Europa, que são os pais, né, de tudo isso, onde tem uva, sim, tem oliveira, provavelmente lá é bom para isso, né? E na verdade a gente fala que a gente ganhou na loteria, porque Encruzilhada há 20 anos atrás, na verdade meu avô comprou essa terra há 40 anos, falaram que ele era louco, porque lá não dava nada. Há mais ou menos 20 anos atrás, o hectare não estava valendo nada, certo, né? Que é só pedra, não vale para nada, era uma região de campo de gado, né? Exatamente, e o gaúcho tem muito essa coisa assim, bom é quando dá soja, né, e tal, e lá não era, no geral, assim, uma área tão, né, para isso. Era um solo macio, assim. Né? Exatamente, então tinha muito isso, e aí a gente, de repente, se viu nas mãos com uma área que é ótima para essas novas culturas. Porque, assim, aí, a gente né? brinca, sabe, Paula, que agora em algumas conversas que a gente teve, parece que Deus chegou a isso, não, Encruzilhada serve para isso, para oliveira e para vinho, porque na verdade hoje é um celeiro muito grande, tanto que vinícolas de todo o estado aqui da Serra Gaúcha, que os vinhos são famosos, na verdade buscam uvas dali, né? Sim, então sim. A maior produção de uva hoje, digamos, de qualidade é dali, né? Tem vários, até nem vou citar nomes para não citar errado, mas eu sei que tem muitas marcas que, na verdade, a maior área plantada não é na Serra, é em Encruzilhada. Exatamente. Só que como elas levam essas uvas ou o próprio mosto para lá e vinificam na Serra, sai como vinho da Serra. Mas, na verdade, muitas marcas, as uvas são de lá. E, na verdade, Encruzilhada se mostrou um grande berço para fruticultura, né? Hoje é uma grande produtora de amora também, amora preta. Mirtilo também, né? O mirtilo, que é o que a gente preta. Daí apostou. Então, nós fomos as primeiras a plantar mirtilo. Tu vê só. Nessa pegada aí da questão, quero fazer alguma coisa diferente. Só te interromper, eu falei para a esposa que eu ia entrevistar você e que você pelo amor de Deus, já fala para ela separar um monte de mirtilo para deixar. Eu digo, não, pode deixar que eu vou falar para ela. Vamos separar. Isso. Porque o que aconteceu, que eu estava contando, né? Quando a gente estava no 4º ano aí das oliveiras, as oliveiras levam 8 anos para produzir, e eu desesperada, já, meu Deus, isso aqui precisa virar alguma coisa, né? E aí foi de novo quando eu fui ali na Associação de Fruticultores e questionei o que vocês sabem que dá aqui, mas que ninguém planta, porque isso eu como gaúcho eu posso fazer a crítica, né? O gaúcho ele é muito receoso.
e desconfiado. Sim. Né? Ele prefere que algum outro maluco vá lá e faça, para depois ele ir lá fazer. E eu, como me criei em São Paulo, tenho essa coisa, né, do vamos botar a cara, vamos fazer. O que dá. Então eu falei, o que vocês sabem que dá aqui? Ninguém faz porque não teve nenhum maluco ainda que testou. E aí me falaram, olha, framboesa e mirtilo. Aí pesquisei bastante, estudei e percebi, né, cheguei à conclusão de que o mirtilo era melhor. Fomos à vacaria, compramos as mudas, colocamos lá e foi um sucesso. Hoje já tem mais 4 pessoas plantando lá. Que joia. A nossa é a maior. Assim, em tamanho de área, quanto tem plantado disso? 1 hectare. E a gente está ampliando para 5. Não, digo total, assim, hoje com esses novos... Com esses novos, juntando todos, deve dar 3 hectares, no máximo 4. E dá quanto de produção isso? 1 hectare produz de 12 a 20 toneladas. É bastante. É bastante. A gente tem... Então, daí nisso a gente acabou criando, então, a agroindústria. Tá. A gente produz não só o mirtilo in natura na safra, a gente tem o congelado, a gente tem geleias feitas por nós, licor, agora vai sair uma bebida nova aí, um lançamento super bacana e também um outro lançamento que depois eu vou de novo no programa para contar. Isso, não podemos deixar de... Porque assim, ó, Paula, qual que é a ideia de a gente vir até aqui? Porque a gente é de um celeiro lá, a gente é do berço nacional da soja, né? Então, ou seja, Santa Rosa é conhecido aí nacionalmente, né? Como o berço da soja. E este ano a gente está completando 100 anos da soja no Brasil. Ou seja, o que começou lá 100 anos atrás, né? Novamente, vou lá, coisa do destino, né? Veio para a linha 15 de novembro em Santa Rosa. Então, ou seja, assim, e hoje a gente está comemorando 100 anos disso. Cara, é muito legal. Sim. Tu entende? Então, assim, ó, qual que é a nossa ideia? É justamente trazer você aqui, a voz do agro, é dar voz a você que lá investiu, tu pesquisou o mercado, tu disse, cara, a oliveira eu sou louca mesmo, eu vou plantar lá, se ninguém planta, eu não quero saber, né? Porque, né, deixar aquela coisa de o receio, aquela coisa toda. Então, assim, ó, a gente veio... largou tudo que a gente está fazendo. A gente assim, cara, eu preciso... Porque, na verdade, a gente vai entrevistar num dos episódios o Cássio Hasser, que é o meu amigo. E aí meu amigão também. Eu liguei, e que produz um espumante maravilhoso. Mas é o melhor que eu já tomei na vida. Eu também. Então, assim, ó, eu disse assim, Cássio, eu quero que tu venha de Santa Rosa, que eu quero contar a tua história aqui. E era para vir... Hoje, era para ele estar... Hoje Olha lá. Só. Ele disse, Roger, não vou poder porque eu tô lá... Vai ter a primeira amostra de azeite de vinho de Tchê, como é que isso vai acontecer? E eu não sei, cara. Eu preciso estar lá. Então, quando tu fala assim que tu vai fazer um lançamento, a gente precisa estar nessa, porque a gente quer levar isso aí. Porque assim, ó, hoje, questão de azeite, né, mirtilo, a gente precisa divulgar isso. A gente precisa fazer com que o pessoal consuma e entenda que lá em Encruzilhada existe uma superprodução desse negócio. Pra gente, essa divulgação é muito importante. Os meios de comunicação mostrarem, porque uma das grandes brigas nossa, né? Não brigas, mas a luta dos olivicultores além de todos os mitos, né? Azeite não pode esquentar, e tem tampas diferentes para usos diferentes, esses montes de mitos, mas ainda a questão de que o importado é melhor. Sim. E não, o azeite quanto mais fresco, melhor, quanto mais produzido mais próximo de você é o melhor. Sim. Então, a gente ainda tem muito essa barreira. Então, que os meios de comunicação mostrem que existe azeite brasileiro, que ainda muita gente não sabe, e que o azeite brasileiro é premiadíssimo. Só nós temos 8 prêmios internacionais e acho que praticamente só não ganhou prêmio quem não se inscreveu em algum concurso, porque os azeites brasileiros realmente são muito bons. E assim, e como é que é? Porque a gente está falando aqui, a gente entrevistou em outros episódios mulheres, né? Então, não é normal. Não é corriqueiro que a gente esteja uma mulher à frente de um negócio. E num negócio machista. Muito. Porque o agro, não por culpa dele, mas é cultural. Sim. A gente tem um país cultural onde o homem é que trabalha, o homem é que manda. Então, aí vem uma mulher de São Paulo, uma gaulista, digamos assim, né? Gaúcha, paulista, enfrentar esses desafios. E hoje, daí tu olha para trás assim, tipo, eu entrei nesse negócio, eu esperei 8 anos crescer a oliveira para ter resultado. E o que passa na tua cabeça, assim, te diz assim, será que eu acertei? Como é que tu imagina hoje? Ainda estamos vendo, né? Sim. A gente está sempre procurando novas coisas. Eu e minha mãe, a gente é muito voraz nisso, assim, de novidades e coisas. A gente viaja bastante, porque ela tem essa possibilidade.
Então a gente viaja, estuda muito, então ainda não sei te dizer. Sim, mas é muito engraçado, assim, a gente ri muito nos jantares, enfim, ela vem bastante, ela me ajuda muito. Na verdade, ela faz a parte comercial da Herança do Cerro, é ela que faz. Eu sou péssima vendedora. A vendedora é ela. Eu fico no pé ali das oliveiras. Tem a simbiose, né? Tem aqui... A gente acaba que aprende, né? Sim. Depois de 40 anos, mas ela que é a vendedora. E a gente às vezes senta e começa a rir e fala, lembra aquela vez lá no início que a gente falou, era um funcionário nosso. E a gente dizia, eu quero que destoque assim, assim. Ele ouvia a nossa instrução, olhava para o meu tio, que não é nada, é só vizinho, e respondia para o meu tio. Ele não respondia para nós, não olhava para nós. Então, foi muito difícil, ainda mais vindo de São Paulo, que apesar de ser um país machista no geral, mas já São Paulo é um pouco bem mais aberto, né, e tal, e de outros mundos, né, o agro ainda, infelizmente, apesar de estar gigantesco as mulheres no agro, ainda é numa cidade do interior, que é mais machista ainda, né, onde nós éramos as primeiras, e com ideias malucas. Sim. As pessoas falavam, mas eu, por exemplo, uma das coisas que eu implantei lá foi a criação de porcos, numa região que é famosa pela ovelha. E falava assim, não, como assim, tá na porco? Contramante. Você tá maluca, né? E então assim, e falava, meu Deus, essas paulistas não param de inventar moda, né? E enfim, depois acabam que vão copiando, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas estão fazendo, ou me ligam, me procuram para saber. Então. A gente tem a nossa patrocinadora Cressol, ela tem um programa lá que é Mulheres do Agro, que justamente é isso, né? Tu trazer... Porque uma coisa é assim, uma coisa é o agro no geral, que a gente tem que dar voz ao agro. Uma coisa é aquela pessoinha lá que o homem não olha no olho porque é uma mulher, enfim, não sei o quê. Tchê, são as mais focadas. Não vou colocar inteligência, porque inteligência, todo mundo é inteligência, mas digo assim, elas têm objetivos mais definidos, são mais detalhistas, ou seja, se tu unir o serviço do homem, a organização, né? Eu sempre digo, né, lá em casa, a minha esposa até brinca, se eu sou uma centopeia, né? Digo que ela não sabe como é que eu consigo espalhar tanto calçado pela casa, né? Contando o bastidor aqui, Bruno. Porque realmente eu em casa eu chego e... Eu acho assim, o que eu acho da maior diferença é que a mulher, por toda a história da humanidade, sim, a mulher sempre lá, né? Teve que ser mais, dar mais peitaço, né? E mais corajosa. Como eu disse, por exemplo, a questão do gaúcho ser mais desconfiado e tal. Tanto que, por exemplo... Muito mais retenção para entender uma ideia nova, né? Eles são muito mais receosos, muito mais, não, isso não vai dar certo, isso é mais desconfiados Bate, e tal. Tu tá e louca? As mulheres são mais, não, vamos, vai dar e tal. Acho uma questão histórica, inclusive. E tanto que nas oliveiras, a maioria são mulheres. Que loucura. Né? A maioria das diretoras, das produtoras e tal, ou que encabeçam, são famílias, mas quem tá ali no dia a dia, a maioria é mulher, porque é uma cultura nova. Sim. Então, isso a gente vê muito, né? Claro que existem mulheres incríveis pelo Brasil fazendo soja, gado, né? Essas culturas jamais... É que independente mas as novas... Independente da cultura, se é na soja, se é no vinho, se é na... Né, passou por aqui entrevistas com a Gabriela da Bocardo. Sim. Tem você. Então, assim, não, elas estão impregnadas hoje em tudo que é setor. E a gente tem que entender que, a gente tem que abrir o quanto mais espaço puder, porque... tem que dividir, não adianta, né? E como eu disse assim, hoje tu vem a Paula aqui, uma maluquinha de São Paulo, mas ela implementou coisas que o homem não tinha ideia de, cara, olha como isso é não só pela rentabilidade, mas pelo o propósito, né? Porque é um propósito, sim, além da questão a gente tem que colocar a questão financeira como um resultado do bom serviço, exatamente, do bom trabalho. Então, assim, é muito glorioso, assim, que tu faz, a história de vocês, da senhora Undina também, que é uma, hoje, para ti, assim, pelo que tu comentaste, assim, é uma guia, né? Exatamente. Ela que pega pelo teu braço, filha, só um pouquinho, é por aqui, é por ali, né? Enfim, isso é muito bonito ver que duas mulheres, né, estão aí à frente de um negócio tão grandioso. Para nós, talvez para alguns outros ainda não seja, mas vai ser, né? Conforme a gente comentou, a Voz do Agro vai fazer de tudo para que a gente possa alavancar
a influência de vocês, essa expansão das oliveiras, do vinho, e trazer para as outras regiões o entendimento de que a Serra Sudeste existe. Ela está aqui, é do lado de Santa Cruz, ela é no Rio Grande do Sul, e hoje não é na Argentina, não é no Chile, não é no Uruguai. Aqui temos os melhores vinhos do Brasil, quiçá do mundo. Tanto que temos vinhos, temos azeites premiados fora do país, ou seja, a gente precisa que países reconheçam o que a gente tem aqui e a gente não tem a nossa cultura reconhecendo as coisas aqui. Para você ter uma ideia, um dos prêmios que a gente tem é da Itália, como Gran Prestígio Ouro da Itália, dos berços, né, onde todo mundo, melhor azeite é o italiano. Sim. E em Israel, que é tido como o berço mesmo das oliveiras, né? Israel ali, aquela parte síria, aquela região. Então, assim, e ouro, ganhamos ouro acima de outros tantos maravilhosos, mas que internacionais que talvez ganharam prata. Então, para ver como nós estamos, sim, no mesmo nível dos Paula, infelizmente tem um tempo curto hoje, assim, mas assim, muito obrigado. E eu queria que só tu deixasse para a mulherada aí uma dica de não desista, faz o que tu fala para essa mulherada que quer começar nessa tua área. Eu que agradeço a oportunidade e acho que o mais importante para a mulher ainda é estudar. Como na verdade ainda existe essa desconfiança, é mostrar que existe um embasamento. Então, estudar como for possível, né? Nem todo mundo tem a possibilidade, mas hoje tem internet, tem YouTube, muito mais acessível, tem vídeos, né? A gente nem sempre estudar quer dizer ir para uma faculdade ou ir para um curso. Conhecer o que vai fazer, né? É conhecer, se encharcar daquilo para ter muita propriedade, porque vai ter gente questionando. Mas não desiste, porque se você está embasado, então vai dar para fazer. Exatamente. Então, muito obrigado. Tchê, é isso que a gente quer fazer, a gente quer trazer, esse podcast serve para isso, para que a gente traga essas histórias aqui que estão escondidas lá no cantinho, mas que tem um valor muito grande. Então, o podcast A Voz do Agro vai fazer de tudo, né? Esse tema aqui, essa amostra que teve aqui no dia 18 de abril aqui em Santa Cruz do Sul, é o começo. E que essa mostra sirva para que as pessoas reconheçam o potencial dessa Serra Sudeste e faça com que a gente consiga levar para o Brasil inteiro aí o melhor vinho, o melhor azeite, o melhor mirtilo, enfim. Gente, Encruzilhada é um dos maiores celeiros da uva no Brasil, tá bem? Muito obrigado, até o próximo episódio, gente.